O Josias publicou há pouco uma coluna aqui, falando que a caminho da cadeia, Bolsonaro ainda lidera a oposição no Brasil. Tem uma agenda aí, né, Bolsonaro, que vai trabalhando aí essa possibilidade de conseguir uma anistia com o Congresso brasileiro. Tem um almoço hoje com senadores, né, vai ao Senado. Como é que é essa história, hein, ô Josias? Queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa coluna que você diz, né, que ele que está inelegível, indiciado e indefensável, né, continua se esforçando, né, e continua aí se aliando à oposição e sendo o líder dela. É muito impressionante isso, né, Fabíola? Um personagem tão precário é ainda o líder da oposição no Brasil e se comporta como tal. Está aí prestes a ser denunciado pela Procuradoria ao Supremo e está desfilando pelos salões do Senado se nada tivesse sido descoberto e é tratado como líder da oposição pelos membros da sua falange legislativa, pelos que se realiza Ô toda Josias, semana. vamos. A gente tá com um probleminha no teu áudio, ele tá. Ele tá. Eu não sei, toda terça-feira dá essa coisa, é engraçado isso, a internet. É mesmo? Ó, o Sakamoto também travou. Eu não sei o que acontece. O Sakamoto Aqui tá aparentemente é travado normal. também, travou. É. Vamos lá, a internet tá caindo um pouquinho. Não sei se é dos Josias ou se é aqui a nossa. Voltaram. Retoma aí, Josias, tá falando assim que é inacreditável ele ainda ser líder da oposição. É muito, muito inacreditável, né? Porque todo mundo sabia que ia ser difícil conviver com o Bolsonaro, um sujeito inelegível, indiciado, indefensável, né? Mas ele complica um pouco mais as coisas e está aí à véspera de ser denunciado pela Procuradoria e está desfilando pelos salões do Senado hoje, como se nada tivesse sido descoberto sobre ele, e é tratado, incrivelmente, tratado como líder da oposição, tanto pelos membros ali da sua falange legislativa, como pelos aliados do Lula, né? E ele é um futuro réu, está hoje almoçando. Tem um almoço semanal que a bancada antigovernista, a bancada de oposição, realiza no Senado, e o Bolsonaro vai participar desse almoço hoje. Ele vai tentar manter ali, ele está se esforçando para manter duas pautas no noticiário. A primeira é a anistia do golpismo, né? Ele quer empinar esse projeto de qualquer jeito, aprovar na Câmara, passar pelo Senado, e outra é uma pressão que ele quer fazer sobre o governo, sobre o Lula, no momento em que o Lula está derretendo nas pesquisas. Bolsonaro prefere o fora Lula do que o impeachment já. Ele sabe dos limites, teve um arranjo aí entre o PT e o PL, votaram juntos no Davi Alcolumbre e no Hugo Mota para sucessão interna lá da Câmara e do Senado, e ele sabe dos limites, sabe que impeachment não passa, está se empenhando por um fora Lula, para ver se prejudica o Lula em 2026. Então é impressionante a fluidez com que ele ainda percorre os bastidores da política, né? E pelo andar da carruagem ele vai ser condenado, ainda neste ano. E já estava banido das urnas até 2030, pode pegar aí até 28 anos de cadeia. Essa nova conjuntura deveria levar a direita a se endireitar, a se reinventar, mas está acontecendo o oposto. O Tarcísio de Freitas participou ontem de um evento, ele é o primeiro da fila aí do conservadorismo, e ele manteve a mão no caixão do padrinho ali, né? Diz que a responsabilidade da direita agora é trabalhar para que em 2026 o candidato seja de novo esse líder máximo, o Bolsonaro é o nosso líder. Então, nem o derretimento do Lula, Fabiola, livrou o Tarcísio dessa bola de ferro. O Bolsonaro é uma bola de ferro para o Tarcísio que ele faz questão de cultivar, né? Então, impressiona que, a despeito da precariedade da situação criminal do Bolsonaro, ele ainda é o líder da oposição no Brasil. Vamos lá, Josias. Olhando aí sobre, desse ponto de vista dos militares, o que esperar da denúncia de Gonê envolvendo os militares? Bom, uma denúncia que se espera seja também dura, né? Dura em relação ao Bolsonaro e também aos seus cúmplices militares, né? Nesse inquérito sobre a tentativa de golpe, Fabíola, os militares que sentaram praça naquilo que o Bolsonaro chamava de minhas Forças Armadas, eles foram divididos em dois pelotões. Num,
a 25 golpistas escancarados que marcham na direção do patíbulo. Dos 40 indiciados, 25 são fardados. E no outro pelotão há 2 legalistas bem envergonhados, mas se comportaram como legalistas, que colocaram a corda no pescoço do Bolsonaro e, por tabela, dos próprios companheiros de farda, né? O general Freire Gomes é o protagonista desse segundo grupo, comandava o Exército, quando Bolsonaro tramou a virada da mesa, e ele se recusou a avalizar a minuta do golpe, junto com ele o comandante da Aeronáutica, e esses 2 estão escapando dessa denúncia. O resto, os outros cúmplices militares do Bolsonaro, que se espera que sejam muito esmiuçadas e bem tratadas as provas que foram recolhidas pela Polícia Federal, não é, Fabiola? Em algum momento, eu antevejo uma divisão entre o Bolsonaro e esses seus cúmplices de farda. A defesa do Bolsonaro não orna com a defesa dos seus cúmplices. Cada um vai puxar a corda para um lado e, muito provavelmente, durante o desenrolar da futura ação penal, né? Ainda é um inquérito, vai virar nos próximos dias uma denúncia, depois uma ação penal. No curso da ação penal, é bastante provável que o Bolsonaro e os seus cúmplices de farda, eles se dissociem, eles se distanciem, um jogando contra o outro, né? Isso já foi insinuado nessa fase ainda, depois, a fase pós-indiciamento. Um dos advogados do Bolsonaro, o Paulo Cunha Bueno, ele disse numa entrevista que aquela evidência recolhida pela Polícia Federal de que houve, inclusive, a elaboração de um plano para assassinar o Lula, o vice Geraldo Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes, que o beneficiário dessa trama, os beneficiários seriam os militares que compunham ali um colegiado que se organizaria no Palácio do Planalto, e o Bolsonaro não estava entre esses beneficiários. Estava lá o Braga Neto, estava lá o Augusto Heleno, né? E estava lá também o sujeito que operacionalizou esse plano, que é o general Mário Fernandes. Então ele falou, o Bolsonaro não sabia nada disso, o próprio Bolsonaro falou, assassinato é coisa de quem tem minhoca na cabeça. Então ficou evidente que em algum momento eles vão se dissociar, né? Em relação ao papel institucional das Forças Armadas, hoje não resta ao Exército e à Marinha, sobretudo, é residual a participação da Aeronáutica, mas não resta às 3 forças, havendo condenação de militares, não resta senão a alternativa de expulsá-los, não é, Fabíola? Nós vamos demorar um tempo ainda para ver isso, porque depois da condenação criminal, que provavelmente ocorrerá no âmbito do Supremo, esses militares terão que passar por procedimentos internos lá nas suas respectivas forças. Isso vai passar pela Procuradoria, pelo Ministério Público Militar, depois pelo Superior Tribunal Militar. Então, a expulsão é um processo que vem depois da condenação criminal, deve demorar um pouco mais, mas no final dessa linha, Fabíola, o que se espera é que todos esses militares que têm envolvimento direto junto com o Bolsonaro nessa tentativa de golpe, que eles sejam expulsos, né? Não é possível manter essa gente, e eles continuam lá, dentro do contra-cheque, continuam sendo remunerados pelo contribuinte. Isso precisa acabar. A reportagem da Carla traz bem esses bastidores, né? E o receio também da imagem dos militares, né? E alguns dizem que talvez o preço, que vai ser alto, né? Vai ser perder a patente, né? Que é exatamente isso aí que você também está trazendo, ô Josias, as consequências disso, a limpeza, de repente, né? Para que a imagem dos militares não seja ainda mais afetada. O que disse uma das fontes, a Carla, vamos ver se após a condenação eles terão condições morais de manter suas patentes. Você acha que vai chegar por aí, vai chegar nisso, ô Sakamoto? Pode ter aí general que vai perder patente?
Fabiola, seria uma excepcional oportunidade para o Exército, para as Forças Armadas de uma maneira geral, fazerem uma espécie de limpeza nas suas fileiras, mostrando que as Forças Armadas de hoje estão dissociadas daquele monstrengo que foi responsável pelo golpe de 64. Né, as próprias membros das Forças Armadas dizem ainda que muita gente na política, na sociedade, vê as Forças Armadas com desconfiança por conta do comportamento extremista de parte de seus membros, né, seja da cúpula, seja da base, né, muitos deles de caráter golpista. Então seria uma oportunidade sensacional e incrível. Por quê? Porque a justiça condenando esses militares, né, por conta da participação da tentativa de golpe entre 2022 e 2023, as Forças Armadas poderiam simplesmente utilizar essa decisão, a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, para correr com isso. É claro que após uma condenação pelo STF, tem todo um trâmite que também passa pela Justiça Militar, né? Mas seria uma, digamos, não vou dizer uma afronta, mas seria um tanto quanto esquizofrênico se eles forem condenados pelo Supremo e depois inocentados em alguma instância de Justiça Militar ou pelo Superior Tribunal Militar. Né? E tem uma outra questão, ou seja, primeiro, para as Forças Armadas é uma excelente oportunidade, né? Mas são muitas pessoas, né? Tem muita gente da reserva que é grande. A gente teve, por exemplo, o general Augusto Heleno, o general Estevão Teófilo, general Laércio Virgílio, general Mário Fernandes, general Newton Diniz, não perco a conta, general Paulo Sérgio Nogueira, general Braga Neto, almirante Garnier, para falar só do pessoal que é estrelado, que é mais estrelado, né? Isso sem contar os coronéis, tenente coronel, major, capitão, o pessoal de patentes mais abaixo, outros oficiais, por aí vai. Mas o Exército tem uma quantidade muito maior de generais, pessoas que trabalham de forma íntegra, pessoas que não participaram do golpe. Então, seria uma excelente oportunidade. E outra questão também, Fabiola, a expulsão pode evitar uma dor de cabeça para o Exército, que é o quê? Que é garantir sala de Estado maior para todo esse pessoal estrelado que for preso. Hoje o general Braga Neto está numa sala, né, de Estado-Maior lá no Rio de Janeiro, né? Tá com ar-condicionado, tá com geladeira, tá com o que seria considerado em outras celas mordomias, mas tá lá numa prisão preventiva, né, dentro. Imagina-se que se eles não forem expulsos das fileiras das Forças Armadas, todos deles, pelo menos todos os generais, terão direito às suas salas de Estado-Maior, ou seja, cumprirem a pena dentro de quartéis, o que é bem possível que seja solicitado, demandado e atendido, cumprir a sua pena dentro de quartéis e não na Papuda, por exemplo, e não em outras penitenciárias, né, federais. Então, e aí é um problemão, porque você vai ter gente condenada, cumprindo pena nos quartéis, servindo como um incômodo muito grande para as Forças Armadas. Então, para que o Exército não vire hotel de condenado, seria muito positivo se os golpistas fossem expulsos do Exército, fossem expulsos das Forças Armadas. Vamos ver se isso vai realmente acontecer, né? As expectativas... aquele meme que tem em todos os lugares, né? Expectativa e realidade, né, Saca? Qual é a expectativa e qual é a realidade em relação a tudo isso, né? A gente tem ouvido aí muitas informações que chegam por parte da imprensa de apuração do que pode vir nessa denúncia, e aí cria expectativa nas pessoas, mas vamos para a realidade. Bom, tem também a fala do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, né? Ontem ele participou de um evento, acho que foi alguma palestra que ele estava concedendo, e aí falou a respeito do que pode vir de denúncia e como que o Supremo Tribunal Federal também vive nessa expectativa, né? E ele disse que qualquer eventual denúncia da PGR contra Bolsonaro será analisada pela Corte com seriedade e sem visão politizada. Ele disse, se o Procurador-Geral da República vier a oferecer denúncia contra quem quer que seja, o Supremo vai apreciá-la como deve apreciar tudo na vida, com seriedade, examinando as provas. O processo penal, sobretudo, é prova. Se tem prova,
você decide num sentido. Se não tem prova, você decide num outro, foi o que disse Barroso. A minha visão do direito, em geral, não é uma visão politizada, é uma visão fundada na integridade, no que é certo, no que é justo, no que é legítimo. É isso que eu acho que o tribunal deve fazer. É uma fala importante, né, Josias? E eu acho que é o que a sociedade espera, né? É exatamente isso, né? É o que a sociedade espera, não é o que um pedaço da sociedade imagina que ocorrerá. Nós estamos vivendo uma conjuntura muito intoxicada, não é? E as pessoas olham para o Supremo Tribunal Federal com muita desconfiança. Então, evidentemente, o Barroso seguiu o manual, disse o que se espera que seja dito por um presidente da Suprema Corte. Olha, vamos analisar, e num processo criminal, o que vale é a prova. Então, o julgamento se dará com base nas provas que constam dos autos. Então, não resta ao presidente do Supremo senão dizer isso, né? Agora, está o Bolsonaro aí percorrendo a conjuntura, voltou a fazer uma live no final de semana, está novamente insinuando que houve fraude nas urnas, que há um conluio para persegui-lo. Então, e essa conjuntura deve continuar encrespada, né? Então, mais do que palavras, Fabiola, é preciso que os ministros do Supremo ajam desta maneira, que inspirem a sensação, a percepção de que farão um julgamento de fato isento, distante da política, né? Não é o que o Bolsonaro insinua, não é o que um pedaço da sociedade acredita que vai ocorrer, e diante dessa desconfiança que é insuflada, instilada na conjuntura pelo Bolsonaro, aí mesmo é que os ministros do Supremo precisam ter um comportamento que vá muito além das palavras, né? Cuja isenção seja perceptível nos gestos. E tem coisas estranhas acontecendo, nós mesmo vamos falar sobre uma dessas coisas aqui. Agora, inclusive, Josias, que é o jantar, né? Tinha um jantar marcado com o presidente Lula, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O jantar com os ministros foi adiado, e justamente por causa dessas denúncias, né? É verdade. Nós estamos às vésperas da apresentação de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o Bolsonaro. E o Supremo Tribunal Federal negocia com o Palácio do Planalto a melhor data para a realização de um jantar dos ministros da Corte com o presidente da República. Ocorreria nesta quarta-feira, deve ser adiado, deveria ser cancelado. Ainda há tempo para cancelar esse jantar, porque se ele acontece, esse repasto, ele vai fazer do Supremo farofa no buffet do Bolsonaro. Então, no momento em que o Bolsonaro diz aos quatro ventos que está sendo perseguido, o Barroso é um dos que ele diz que conspiraram contra ele na Justiça Eleitoral, quando presidiu o TSE. Barroso, Edson Fachin, que o sucedeu, depois o Alexandre de Moraes. Agora, faz algum nexo, numa hora como essa, os ministros se encontrarem com Lula? Já houve um jantar no ano passado. Alegou-se que a conjuntura antidemocrática, que a conspiração inspirava um encontro conduzia à realização desse jantar, foi na casa do ministro Barroso, como agora se pretendia realizar novamente, porque era preciso sinalizar para o país que havia unidade entre os poderes, que a democracia, afinal de contas, havia prevalecido. Depois, no 7 de setembro, que era outra data emblemática, porque foi operacionalizada, foi instrumentalizada pelo Bolsonaro, que xingou o ministro do Supremo, chamou o Alexandre de Moraes de canalha num desses 7 de setembro. Então, no 7 de setembro do ano passado, depois do desfile militar, o Lula convidou ministros para jantar, para almoçarem com ele, né? Também houve um encontro de ministros do Supremo na casa do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes. Ora, esse tipo de confraternização, esses converscotes, isso não faz bem, esse tipo de coisa não faz bem nem para o Supremo, nem para o Lula, e oferece material para que o Bolsonaro desfile pela conjuntura como uma vítima de perseguição. Ora, os poderes, pela Constituição, eles devem ser harmônicos e independentes entre si. E não tá previsto que essa harmonia
contemple essa hipótese de ficarem os ministros se confraternizando com o presidente da República toda hora, jantando um com o outro, almoçando um com o outro. Isso não faz bem, Fabiola, a conjuntura, no momento em que o Supremo vai julgar esse processo que é tão relevante para a democracia brasileira, para os rumos do sistema político nacional. Estão julgando uma tentativa de golpe, né? O golpe foi planejado contra o mandato do Lula. Então, o Lula é parte interessada nesse processo. O país é parte interessado nesse processo. A democracia, esse processo interessa a democracia. Então, não é razoável que o processo, a futura ação penal seja envenenada por encontros que não precisam acontecer. A harmonia entre os poderes não contempla a hipótese de ficarem participando de converscotes a toda hora, né? Então, deviam cancelar esse jantar, Fabiola. É um jantar que não tem a menor lógica, não faz nexo. O Supremo não vai resolver os seus problemas, os arranhões na sua imagem, se continuar se comportando dessa maneira. Agora mesmo estava voltando do recesso e o Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, discursou na solenidade de abertura do ano legislativo e disse lá, olha, aqui nesse plenário foi invadido, queimado, foi inundado, celebramos a vitória das instituições e a volta do país à normalidade plena, ao idealismo, à civilidade. Normalidade não orna com esses encontros anormais, Fabiola, esses jantares, isso foge à normalidade.